O sonho de Deus, chamado Igreja Batista Filadélfia de Canoas, iniciou quando o casal José, que ainda não era ordenado pastor, e sua esposa Nina foram designados responsáveis por uma simples reunião de estudo bíblico que acontecia na sala de uma casa no bairro Harmonia. Neste momento, o propósito de Deus foi plantado em seus corações e, movidos por essa paixão, lançaram-se no desafio de compartilhar o Evangelho. Em pouco tempo, a sala, que já era pequena, não comportava o número de pessoas que passaram a se reunir. Surge então o primeiro desafio a ser superado: ampliar o local das reuniões. Como não havia recursos, o casal José e Nina decidem alugar com recursos próprios uma casa de madeira de 25 metros quadrados, localizado na rua Coronel Vicente 1230. Impulsionados por uma visão e liderados com paixão, o pequeno grupo, agora reunindo-se em uma casa adaptada como templo, começou a assumir a forma de igreja. Veio a ordenação ao pastorado do pastor José. Aos poucos, foi sendo necessária a ampliação da casa de madeira, que em pouco tempo ocupava todo o espaço do terreno de 300 metros quadrados. Até então, a igreja era a congregação da Igreja Batista Filadélfia da Cavalhada, mas sob direção do Espírito Santo, foi decretada a emancipação. Em 22 de fevereiro de 1981, com 62 membros arrolados, nascia a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Os próximos anos foram de intenso trabalho, não apenas em Canoas, mas a IBFC estabeleceu congregações nas cidades de Esteio, Gravataí, Venâncio Aires, Caxias do Sul e Terra de Areia. À medida que a igreja crescia, outros desafios eram superados, entre eles o de adquirir um terreno próprio para a construção do templo, o que, depois de muito esforço, muita contribuição, chás, galetos beneficentes, aconteceu ao adquirir uma área de 960 metros quadrados, situada na rua Coronel Vicente 1070. O ano de 1987 marcou a história da IBFC com um incêndio criminoso que destruiu totalmente o prédio de madeira alugado. Ainda perplexa e assustada, a igreja, reunida diante dos escombros, considerou isso um santo empurrão para o grande desafio: a construção de um templo de 330 metros quadrados, que teve o início das obras ainda no mesmo ano. O crescimento trouxe consigo a realidade do aumento das demandas ministeriais, o que levou a igreja a separar para o ministério pastoral os então jovens Ayrton Ribeiro, Egmar Mesquita e Gilberto Silva, que no dia 21 de maio de 1989 foram ordenados ao pastorado pela Ormiban-RS e passaram a servir a igreja. Depois de 12 anos no pastorado e liderança da IBFC, o pastor José e Nina são direcionados pelo Espírito Santo a assumirem o pastorado da IBLN em Blumenau, Santa Catarina. A igreja, depois de um período de oração e busca da direção de Deus, elege para o seu pastorado o pastor Gilberto Silva. Sob a nova liderança, ocorre então a transição e a consolidação do estilo de ser da IBFC. Uma igreja família, feliz e amiga, que segue a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma igreja que vivencia nos seus relacionamentos, nos pequenos grupos de crescimento e nos cultos de celebração, e que tem como missão e propósito amar a Deus, amar uns aos outros e compartilhar o Evangelho. Este novo jeito de ser da igreja prima pelo trabalho em equipe, pela liderança colegiada, o que levou a igreja a reconhecer o ministério pastoral de David Rocha, Jorge Fração, Joel Saldanha e Silvano Lopes, que no dia 4 de julho de 2009 foram ordenados ao ministério pastoral pela Ormiban-RS e hoje compartilham a responsabilidade de manter e repassar a visão dada por Deus à IBFC.
Atualmente, a nossa igreja tem mais de 2.800 metros quadrados, localizada no centro de Canoas. Temos mais de 1.300 membros espalhados por toda a cidade e vivenciamos nossos relacionamentos nos grupos de crescimento, que são reuniões nas casas onde estudamos a palavra e criamos amizades. Mas não estamos só em Canoas, pois sustentamos diversas parcerias missionárias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, como em Guiné-Bissau, Espanha, Inglaterra, Nepal, Sérvia, Sertão de Moxotó, Nova Prata e outros países que são nossos parceiros, que oramos e contribuímos. Nossos esforços têm sido edificar uma igreja-família, um ambiente acolhedor e amigável, em que todos sejam lançados pela ação do Espírito Santo e conheçam a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Meus irmãos, nós precisamos, no mínimo, fazer isso que está escrito na palavra de Deus: crer. Se você crer, esses sinais acompanharão os que crerem. Então o pastor vai aumentar, vai ser pequeno ainda. Por quê? Porque nós cremos na palavra. E esses sinais vão nos acompanhar. E aonde Deus opera, maravilha acontece. E a igreja só tem que aumentar, só tem que crescer. Isso é o que está determinado na palavra de Deus. Está fazendo 25 anos e está aqui. E amanhã ou depois estará fazendo 30, 35, 40, 50, lá sei eu, até que Deus venha. E ela precisa crescer. A igreja precisa crescer. Eu e a irmã Nina teríamos talvez tantas histórias para contar, mas não é o caso agora. Precisamos nos deter mais na palavra de Deus, mas tem histórias, meu Deus. Existem coisas que eu não vou contar, vai ser contada aqui quando eu partir, né? Particularidades, coisinhas que a gente passou, mas tudo engrandece o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.